Olá pessoas queridas, no episódio de hoje vamos falar sobre saúde, saúde em todas as frentes. É importante aqui sublinhar que o negócio da saúde, juntando à estética, tem ganho muitos adeptos em Portugal e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Tenho como convidados para o episódio de hoje a Cristina Martins. Olá Cristina, que Olá, vai Sofia. representar os prémios 5 estrelas nos produtos Obesimed Fit, correto? Correto. E Maxnésio Cardio, correto? Correto, Muito isso bem, mesmo. muito obrigada por estar connosco. E tenho também o Carlos Portinha, que vai representar a Inspária. Estou a dizer bem também? Está bem pronunciado? Tudo Muito obrigada aos dois por Eu que estarem agradeço, connosco. obrigado. Vou começar aqui pelo Carlos em relação à Inspária. E porque tenho nas minhas notas e fiquei aqui, uau, mais de 50 mil transplantes capilares realizados. Isto é um número espetacular, não é? Sim, efetivamente, são muitos anos de trabalho, são 14 anos de experiência já, com uma dedicação enorme ao paciente. Sempre tivemos o paciente como centro da nossa atenção, como o mais importante e o seu bem-estar. E, efetivamente, no início, na apresentação, está tudo dito e é mesmo isso que nós fazemos. Nós tentamos melhorar a vida dos pacientes na sua saúde, seja na sua saúde física, mas também na sua saúde psicológica, e isso vem associado também ao bem-estar físico, ao bem-estar estético. Quando se fala de estética, muitas pessoas associam a futilidade, e não é verdade. Nós sentirmos bem connosco próprios é absolutamente fundamental para termos uma vida saudável, uma vida feliz. E é isso que nós fazemos. Nós dizemos que na Inspária que transplantamos emoções, é um dos nossos slogans, porque efetivamente é o que acontece. Nós, quando vemos pacientes no antes quando ainda sofrem de calvície ou de uma calvície mais acentuada, e quando os avaliamos depois, muitas das vezes, nestes mais de 50 mil pacientes, muitas das vezes nem os reconhecemos. Porquê? Porque eles mudam completamente. Imaginemos, vou dar um exemplo prático de um paciente que me chega, calvo, obeso, muito pouco cuidado, mesmo do ponto de vista de roupas, da forma de vestir, etc., precisar de um banho de loja, que se diz às vezes por brincadeira, e que me chega passado 1 ano e meio, com o resultado final do seu transplante, e é um homem completamente diferente. Parecia um modelo que poderia desfilar em qualquer passarela, porque mudou completamente a sua atitude. E às vezes isso é basta importante. esse primeiro passo, não é? É isso, basta começar por mudar e perceber que, efetivamente, aquilo que nos cai na rifa não tem que viver connosco a vida toda, e que há, hoje em dia, soluções, e, efetivamente, a Inspária como líder dessas soluções na área capilar. Parece que estamos a falar de questões que são mais superficiais e mais fúteis e, de facto, se usarmos a comparação com outros problemas de saúde, enfim, mas aqui ninguém quer usar a comparação, não faz sentido. Mas se estivermos a pensar que um dos principais fatores para, por exemplo, pessoas que têm questões relacionadas com ansiedade e algumas doenças do foro mental estão relacionadas com a sua autoestima, baixa autoestima, e eu acredito no caso da Obesimed Fit, que há aqui esta procura no sentido da pessoa também se sentir melhor, não só fisicamente, e porque o Carlos também deu o exemplo de um paciente que pode chegar de uma forma, não é? Não só a precisar ou a querer fazer um transplante capilar, mas também depois muda toda a sua figura física e o impacto que isso tem na nossa saúde mental. Não, e pegando um bocadinho nas palavras do Carlos, a verdade é que a pessoa, às vezes mudando, no caso no vosso, que é a questão capilar, mudando a estética a nível do cabelo, naturalmente vai gostar mais de se ver e vai querer cuidar de todo o resto do corpo. Exatamente. E às vezes é um início para um caminho longo e para uma transformação total. E um dos caminhos que também pode passar pelo nosso produto e pela farmácia, porque é um dos pontos onde as pessoas, quando estão desconfortáveis com o seu peso, ou no caso da saúde, é um dos primeiros sítios onde vão. Às vezes é mesmo só isso. Olha, eu ganhei aqui 3 ou 4 ou 5 quilos, gostava que me ajudasse a tomar qualquer coisa para emagrecer ou para perder aqui um bocadinho de barriguinha. E no caso do Obesimed Fit pode ser uma solução, porque é um produto
muito específico, não tanto para o emagrecimento como era o Obesimed Forte, que nós também falámos, Certo, que também falámos. já foi que também é um dos vencedores do Prémio 5 Premiado, Estrelas, exatamente. mas é naquela questão como complemento, não só, por exemplo, a uma dieta, mas para qualquer pessoa que tenha problemas gastrointestinais e que sofra de problemas como, imagine, inchaço, pela acumulação de gases, e às vezes a questão da barriguinha nem é gordura acumulada, às vezes é mesmo só isso, é aquele inchaço que há pessoas que com determinadas comidas têm reações. Por exemplo, eu tenho pessoas que conheço que não podem comer pimenta nas refeições porque logo a seguir ficam com a barriga 3 ou 4 meses de gravidez e não estão grávidas, ok? E às vezes nem são gordas, mas aquele inchaço é normal acontecer-lhes, e este Obesimed Fit acaba por ser não é um suplemento alimentar, é um dispositivo médico. Sim, importante essa distinção, não é? Depois, se calhar, mais à sim. frente podemos esclarecer melhor, mas acaba por ter garantias de eficácia e de resultados que nos garantem, de facto, essa redução no perímetro da circunferência pela sua ação. E mais à frente vamos falar sobre essa Exatamente. questão e sobre os indicadores. Quando nós estamos aqui, falámos do Obesimed Fit, mas temos outro produto premiado, não é? O Maxnésio Cardio. Qual é que é, assim, o grande objetivo? Uma vez o Obesimed Fit parece que não é só para... Parece não, como a Cristina disse muito bem, não é só para responder ou dar resposta a uma questão que tem mais a ver com gordura acumulada, ou pode ser até por questões intestinais, não é? E este outro produto premiado, o Maxnésio Cardio? O Maxnésio Cardio acaba por ser um produto que responde a um déficit de magnésio, que é um dos minerais presentes no nosso organismo mais frequente, mais importante, portanto, acaba por ser o 4º mineral. E, segundo os estudos que existem mais atuais, 75% da população a nível da Europa Ocidental tem déficit deste mineral. Portanto, 75% de nós todos... Portanto, os que estamos aqui nesta sala temos falha, temos exatamente, portanto, completamente. Em 4 pessoas, 3 não têm o aporte suficiente de magnésio para pelos as necessidades alimentos, diárias, exatamente, não é? para as suas necessidades diárias. E, portanto, isso tem consequências a todos os níveis, porque o magnésio a nível do corpo está presente em todos os mecanismos que existem, desde a síntese celular, desde a divisão celular, desde a síntese de proteínas que está a acontecer nas nossas células ao minuto, ao segundo, e, portanto, o magnésio é mesmo muito importante. Numa situação diária, o que é que a ausência ou a deficiência, mais o déficit de magnésio, pode... como é que nós podemos sentir? Olha, ok, se calhar isto tem a ver com uma coisa prática. Os sintomas, se calhar, mais conhecidos da população são as famosas queimbras, não é? Assim que a pessoa sente queimbras noturnas ou durante o dia ou a fazer alguma prática desportiva. Depois, a parte do cansaço físico, fraqueza muscular, às vezes mesmo cansaço psicológico, não é? Que a pessoa pensa sempre em tomar vitaminas e às vezes não é só a necessidade de tomar o magnésio. Às vezes há pessoas, eu lembro-me quando trabalhava em farmácia, que havia pessoas que chegavam à farmácia e diziam que estava com o olho a tremer. Estão a ver esse sintoma, que não é assim tão pouco frequente, existe muito. Eu acho que é quando estou a começar-me a passar, como é que estão a dizer. As pessoas associam, é curioso, associam esse sintoma... À falta de magnésio. Não, Não? jamais. Ok, Não, sou eu bem. estou a pedir magnésio Eu por causa dessa nervoso. questão. A questão é, sempre que sentem esse tremelicar dali da pálpebra, acham que é nervosismo, ansiedade, sei lá, um início de um ataque de pânico, qualquer coisa, stress. E na verdade não é nada disso. E o que nos vinham à farmácia pedir, eu lembro perfeitamente, era dê-me um calmante, porque eu ando muito nervosa, eu preciso de um calmante. E depois já aconteceu eu ter recomendado, neste caso, o Maxnésio Cardio, e passado 2 semanas ou 1 semana, ela veio lá, olha, aquilo acabou, eu nunca mais senti, sinto-me com mais energia, Ou já não me seja, sinto tão... Uma pequena melhoria, enfim. Mas é preciso também haver essa sensibilidade quando alguém nos procura, neste caso em farmácia, de fazer ali um Vou-lhe conjunto dar de uma questões. borla. Enfraquecimento do cabelo. Magnésio também. A falta de magnésio leva a enfraquecimento capilar. Já aproveitem e deixem perguntas, questões, observações, partilhem este conteúdo com os vossos grupos do WhatsApp, Facebook, LinkedIn, todo lado, e deixem-nos os vossos likes, muito importante. Em relação aqui ao transplante capilar, quando pensamos em transplante, o que é que na minha cabeça vem imediatamente?
cabelo, não é? Certo. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque há mais transplantes. Sim, o transplante, obviamente, o que mais fazemos e que aparece mais vezes e o mais frequente é o transplante capilar. No entanto, pode-se fazer também transplante de sobrancelhas, transplante de barba, até de pestanas, embora seja muito raro e muito difícil de fazer e é preciso uma especificidade muito grande, mas efetivamente é possível fazer transplante onde nós temos pelo. Os que se fazem, que é onde as pessoas querem ter pelo, efetivamente, são os de sobrancelha e os de barba, são os mais frequentes, e que se fazem por diversos motivos, quer por perdas capilares associadas a algumas doenças, quer associadas a cicatrizes, ou até à genética, à falta de pelo, pura e simplesmente, como, por exemplo, alguns homens que não têm uma barba tão farta, ou que têm mesmo falhas na barba, ou têm muito pouca barba, e que podem fazer também um transplante capilar de barba. Vamos lá ver, se já é fundamental saber escolher bem quem faz um transplante de cabelo, é obviamente escolher em Inspária, por muitos motivos, e que já vos vou explicar mais à frente quais serão eles, mas em transplantes de sobrancelha e barba isso é ainda mais fundamental, porque ainda é mais específico, ainda é mais difícil, tem uma série de particularidades que se tem que respeitar e que é preciso saber. Não é só copiar o que se faz no cabelo para que saia um transplante de barba, por exemplo, bem feito. Desde a inclinação do pelo ao tipo de pelo utilizado, onde se vai buscar, é sempre cabelo, ok? É sempre cabelo que nós vamos buscar da nossa área chamada área da dor, que é a região posterior e lateral do couro cabeludo, que é um cabelo com características diferentes. Isto é mais importante até para o transplante de cabelo e para explicar porque é que o cabelo cá em cima cai e não cai o das laterais e da posterior. Podemos ir já a isso, então. Pronto, efetivamente, nós quando pensamos em cabelo, achamos que o cabelo é todo um só. Quando olhamos para um homem, para uma mulher e para o seu cabelo, achamos que é tudo igual. Nos homens e nas mulheres que sofrem de alopécia androgenética, isso não é verdade. Há, efetivamente, unidades foliculares, que é o órgão que produz o cabelo. Certo. As unidades foliculares têm dentro delas uma série de coisas, mas têm os folículos, e os folículos, cada um deles vai produzir um cabelo. Sim. Falando do transplante e do cabelo, efetivamente o cabelo é diferente e as unidades foliculares são diferentes de acordo com o sítio onde estão. As unidades foliculares da zona superior do cabelo, em pessoas que têm genética para a alopécia androgenética, são efetivamente mais sensíveis à ação da testosterona e da dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é uma hormona que deriva da testosterona e que é transformada nesta por uma enzima que se chama 5-alfa-redutase, ou como se diz aqui em Lisboa, redutase. E esta 5-alfa-redutase transforma então a testosterona em dihidrotestosterona. As unidades foliculares desta zona do cabelo, em quem tem tendência à alopecia androgenética, têm 5 a 10 vezes mais desta enzima. E, além disso, os receptores para a DHT, para a dihidrotestosterona, existem em 10 vezes maior concentração nesta região que em qualquer outra área do corpo. Portanto, são diferenças, não complicando muito a conversa, mas, no fundo, parece que estamos a olhar para a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E, efetivamente, o cabelo desta zona das laterais e da posterior não tem estas características que dão a tendência para a queda. E, se falar em cabelo pode nos fazer pensar, isto se calhar não é bem assim, é mesmo assim. Mas pensemos, por exemplo, na minha cara, que tenho mais cabelos, tenho estes cabelos aqui, das sobrancelhas, e estes estão aqui em continuidade, mas estes estão aqui a 3 dedos, e são completamente diferentes dos que estão aqui, que são cabelos. Certo. E se virmos em continuidade, vou pôr deste lado para que me vejam, em continuidade tenho estes cabelos da barba, que não são transplantados. Eu ia perguntar. Estes não são, e que são, mas há outros que são, que estes são, e já vos explico. E estes que estão aqui em continuidade são diferentes do cabelo que está logo acima. E temos também as pestanas, que são completamente diferentes. No meu caso, o cabelo que está aqui em cima já não é cabelo diferente, porque é todo transplantado. Eu já fui completamente calvo. A minha entrada no grupo há muitos anos atrás, quase no início, praticamente no início, foi como paciente. Era médico já e foi como paciente calvo e à procura de uma solução. Tive a sorte de fazer uma boa escolha, uma escolha que mudou a minha saúde capilar e mudou a minha vida também. Porque logo desde o início, junto com o nosso CEO e quando se fez a expansão depois do grupo, que começou por uma pequena clínica em Lisboa e depois expandiu para o Porto, eu assumi
Depois de fazer formação específica nesta área, assumi a direção clínica no Porto e depois ajudei também, naquilo que sei, o grupo a crescer. Mas mudou efetivamente Então, um exemplo a aqui minha real, vida. não é? Sim, sim, sem dúvida. E que Exatamente. resulta, E que resulta pessoas, sem dúvida. que resulta, Eu sou espetacular. um dos mais de 50 mil pacientes satisfeitos. Antes de avançarmos aqui para a minha próxima questão, pedir às pessoas que nos estão a ver e a ouvir pessoas, aproveitem para partilhar o nosso conteúdo, para levarem todas estas informações às vossas empresas, aos vossos grupos do WhatsApp, amigos. Há muita informação aqui importante, pequeninas coisas que podem mudar a nossa vida, a nossa autoestima, o nosso bem-estar físico e psicológico. Deixem o vosso like. Vamos continuar aqui porque está espetacular. Em relação ao perímetro abdominal, até porque o ano passado foi uma das medições que fiz mais vezes para a viagem, que me trouxe aqui menos 35 quilos, que é espetacular, não é? E sei que este é um alerta vermelho que, enfim, nem toda a gente fica completamente esperta para isto, mas é um alerta vermelho para a nossa saúde. É o último, não sei se é o último, mas é o único alerta ou há aqui um conjunto de fatores? Antes de chegarmos aqui, podemos começar a fazer assim, check, tem, Check, não tem? Exatamente. Pronto, o alerta de ter uma barriga avantajada, e posso dizer em termos mais científicos, o que é que se considera um perímetro de cintura acima do normal, Um número, ou não é? aumentado. Sim, se calhar porque as pessoas depois têm tendência a fazer elas próprias. Pois. No caso dos homens, deve ser inferior a 94 centímetros. Atenção, homens. Isto tudo dados da OMS, e no caso das senhoras deve ser inferior a 80 centímetros. Não quer dizer que se tiverem 82 ou 85, ai meu Deus, porque depois também tem a ver com toda a proporção do seu corpo. E portanto não deve ser medido sozinho. Jamais. É, de facto, um deles, um dos critérios, um dos indicadores, mas deve ser em conjunto. Porque, como eu disse há pouco, a pessoa pode ter excesso de peso, e na sua circunferência até ter uma cintura mais fina. Por isso não era um alerta Tal vermelho. e qual. Portanto, temos outros alertas, nomeadamente o perímetro da anca, a razão entre o diâmetro da anca e da cintura, quando são demasiado, ou aqueles corpos mais direitos, e depois, claro, o IMC, que é o índice mais conhecido e que se utiliza mais frequentemente. E aí sim faz aquela relação entre o peso e a altura, e portanto aí consegue-se logo imediatamente caracterizar se a pessoa está em situação de obesidade, e depois dentro da obesidade existem outros níveis, não é? níveis, 1, 2 e 3, mas basicamente nós não queremos, nenhum de nós quer ultrapassar o IMC, desculpem, acima dos 30, portanto os 30 é ali o limite. O ideal seria entre os 25, 26, esse era o ideal. Isto para responder à questão que o perímetro abdominal pode não ser um alerta de obesidade, e estamos a falar de obesidade como sendo um problema de saúde grave, sim, doença, é uma doença. mas pode ser um alerta de outros problemas de saúde, nomeadamente aquela questão que falámos dos tais distúrbios gastrointestinais que muita gente sofre, não só mulheres, mas também homens, com a acumulação de gases ou pelos tais alimentos que as pessoas são mais intolerantes. Sim, que às vezes não sabemos, não é? E quando não estamos atentos, desculpe só interromper, Cristina, claro. porque como fiz esse estudo, às vezes não estamos atentos a pequenas coisas, mas quando passamos a estar, eu acho que o nosso episódio também nos traz isto, ou esperemos que traga, mais esta consciência, porque todos sabemos alguns alimentos que podem provocar. E não estou só a falar no caso da obesidade ou da questão de excesso de peso, mas também em relação à saúde capilar, não é? Há uma série de alimentos que não são os melhores, nós sabemos. Mas este saber fica um bocadinho cá para trás, não é? Como eu costumo dizer, arquivado cá atrás. E depois, quando tomamos consciência disso, é quando começamos a estar atentos e a somar as coisas, não é? Se calhar, quando eu como isto, com isto causa isto. Às vezes falta essa atenção, essa consciência, não é? E quando se sofre muito de problemas gastrointestinais, ou por exemplo, pessoas que tenham o síndrome de cólon irritável ou sofram daquela doença de Crohn também, que tem os intestinos muito facilmente irritáveis, eles normalmente já estão a ser acompanhados por um médico, não é? Por um especialista, mas ainda assim há sintomas que eles próprios vão começando a perceber-se que comendo mais ou menos de um determinado alimento isso vai-lhes dar efeitos. Mas isso é preciso estar consciente, não é? E às vezes não basta estarem acompanhados com um médico, mas também com um nutricionista, não é? Porque
que a nossa dieta faz parte várias vezes ao dia, nós temos que saber o que é que temos que comer e o que é que podemos comer e que nos faça bem ou mal. Não basta só em relação a uma mudança que nós queremos fazer, seja do ponto de vista capilar, seja do ponto de vista mais físico, seja do ponto de vista mental. Há um conjunto de, vou-lhe chamar de técnicos, não é? De pessoas que são especialistas em diferentes matérias e que todos juntos podem então contribuir. Às vezes não é só uma pessoa, não é? Não é só um médico, ou um nutricionista, ou um dietista, ou um farmacêutico que nos pode ajudar, não é? Aqui... E há uma coisa interessante que, ao ouvir-vos falar, às duas, com muito gosto, muitas vezes estes triggers que nos levam a mudar a nossa vida e a ficar atentos, e que são muitas vezes estéticos, porque a nossa sociedade nos impõe uma série de regras e uma série de o que é correto, o que é errado, mas estes triggers são muito importantes para mudarmos a nossa vida e o nosso bem-estar físico, psíquico e social. Verdade. No caso do perímetro abdominal, por exemplo, da gordura, muitas vezes somos alertados para o problema pelo componente físico, mas estamos diretamente a melhorar a nossa saúde cardiovascular, o nosso bem-estar físico, osteoarticular, etc. Quando se fala do perímetro abdominal, a OMS traça estes números, não é porque lhe apeteceu, é porque a partir daquele valor o risco cardiovascular aumenta exponencialmente. E no caso do cabelo é igual. Muitas vezes as pessoas procuram-nos porque estão a ficar calvos pela componente estética, e eu não gosto de dizer que o transplante capilar é um tratamento estético e não está classificado como tal, porque efetivamente vem tratar uma doença classificada pela OMS, que é a alopécia androgenética, ou outros tipos de alopécia também, mas como eu dizia, as pessoas vêm-nos procurar por estarem a ficar sem cabelo por uma componente mais estética, ou de bem-estar psíquico, baixa autoestima, etc. E uma das coisas que eu lembro sempre, e também acho que isto acho que ajudei alguma coisa, nós ajudamos o Grupo Inspária a mudar a mente dos portugueses em relação, e depois agora dos espanhóis e dos italianos, em relação aos tratamentos capilares e ao transplante capilar como tratamento principal, que é o facto do nosso cabelo é o nosso chapéu permanente. Nós falamos sempre que estamos com o sol num país em que tem tanto sol, tanta exposição solar ao longo do ano. E se pensarmos, um homem sem cabelo, uma mulher sem cabelo ou com menos cabelo, tem o seu couro cabeludo permanentemente exposto aos raios solares. Sim. Um dos sítios onde aparece em primeiro lugar o cancro maligno da pele é no couro cabeludo, às vezes oculto ainda por algum, mas não sabem, sim. Por isso, e é este que é importante. E quando nós temos um paciente que nos chega, que já tem história até de cancro da pele, e o cancro da pele tem influência familiar, e quando já tem história de cancro da pele e nos procura com uma calvície, nós devemos, desde que haja condições para fazer transplante capilar, dizer-lhe sim ou sim para fazer, ou então outros tratamentos que deem cabelo. Nós hoje em dia na Inspária, eu gosto de dizer que temos solução para todos os pacientes, mesmo para aqueles que não têm indicação para transplante e que não têm cabelo, porque temos agora uma nova coisa, que se chama, um novo produto, um novo tratamento, que é o sistema de integração capilar, e que permite devolver cabelo, embora seja cabelo que não é do próprio, mas também não são fibras, é cabelo natural, é um sistema protésico altamente evoluído, feito com uma segunda pele, num biomaterial e com cabelo classe A3+, que é a qualidade máxima de cabelo, e o mais parecido possível com o cabelo do paciente, e que devolve cabelo aos pacientes que não podem fazer transplante. Transplante é a primeira solução, é a mais indicada. Mas temos também este. Mas seja com um ou com outro, vamos devolver no fundo um chapéu permanente ao paciente, e assim estamos a prevenir uma das doenças mais nefastas, que é o cancro, e o cancro da pele, e que em Portugal atinge um número elevado de pessoas. Sim, é verdade. E portanto estamos a contribuir também para a saúde pública, isso é importante ter em conta. Estava aqui a ouvir-vos em relação a públicos diferentes, perfis diferentes, e isto remete-me também à forma como vocês chamam a atenção dos vossos clientes e como é que chegam até lá, que estratégias é que têm. E no caso da Inspária, enfim, sabemos a vossa forte presença nas redes sociais. Quem é o vosso embaixador, se é assim que podemos chamar? Não, é sócio. Sócio. Cristiano Ronaldo é nosso sócio. Maravilhoso. Beijinho para o Cristiano Ronaldo. E também marca a excelência da marca, porque o Cristiano podia ser sócio da empresa que quisesse, escolheu o Grupo Inspária para ser sócio na área de saúde, e a sua primeira empresa em saúde foi o Grupo Inspária, e foi uma escolha dele,
foi ele que veio ter connosco, e se o escolheu é porque também já sabia da excelência, e claro que o nome Inspária, nós antes chamávamos Saúde Viável em Portugal, e mudamos para o nome Inspária quando o Cristiano entrou, porque tinha que ser um nome internacional e já com uma perspectiva de internacionalização. Chegámos à Espanha e Saúde Viável já não era nada, não é? Itália menos ainda, e se falarmos noutros países, menos. Tínhamos de ter um nome que fosse lido o mais parecido em todas as línguas e criou-se então este nome. Inspária vem de inspiração. Sim, era isso que eu ia dizer. Se tinha a ver com a inspiração. Efetivamente que o Cristiano é uma inspiração também para nós. Porquê? Porque é um profissional da excelência na sua área graças ao trabalho intenso que faz todos os dias. Ele não nasceu com uma estrelinha, ele trabalhou para fazer brilhar as suas 5 estrelas, ok? E nós igual, nós também, o que fazemos todos os dias é trabalhar com afinco, com dedicação, para poder merecer o prémio 5 estrelas dos nossos consumidores, de quem nos vê, de quem nos conhece. E já agora aproveito para dizer a importância que o Grupo Inspária dá a este prémio, porque realmente faz todo sentido ser reconhecido por quem nos vê de fora para dentro. E é um orgulho, não é? Ter esta estrela, Sim, não é? dúvida. Associada aos produtos, mas é também uma responsabilidade. E quando estamos aqui a falar e levar para a forma como as redes sociais e a presença nas redes sociais podem, e de certeza que sim, impulsionam as vendas. No caso por exemplo, do Obesimed Fit, como é que avaliam este posicionamento, esta presença? Assim, nós fazemos aqui um enquadramento um bocadinho diferente na parte digital e na parte de loja, não é? No nosso caso são farmácias e para farmácias. Portanto, apesar de fazermos essa distinção, trabalhamos um bocadinho a mesma imagem, os mesmos slogans, os mesmos key visuals, as mesmas mensagens-chave. Certo. E então, no caso do Obesimed Fit, nós temos mesmo um site que vamos atualizando. Específico para o produto. Específico para a gama de produtos. Okay. Temos o obesimed.pt, que acaba por dar resposta aos dois produtos da marca, o Forte e o Fit. Depois, em termos de redes sociais, ainda estamos a trabalhar Facebook e Instagram no início. O que fazemos para também ajudar as farmácias, que elas próprias já têm Facebook e Instagram, e a divulgarem as vantagens e os benefícios destes 2 produtos junto dos seus, de quem os segue, não é? Nas próprias farmácias, não só no balcão, mas depois comunidades, também. Não é? Exatamente. Preparamos posts, stories, damos esse acesso à farmácia mais facilitado, que depois elas acabam por fazer pequenas adaptações e fazerem os devidos posts nas alturas certas, nos momentos que elas próprias decidem. Portanto, damos essa liberdade. Mas ajudamos e apoiamos nessa criação de design, de imagem, e portanto acaba por conseguirmos ao longo dos meses, dos anos, mantendo essa presença e criando nas pessoas que vão à farmácia, nos utentes que utilizam e usam e tomam os nossos suplementos, a notoriedade da marca, não é? E a presença. O Obesimed Fit é um caso de prémio de 5 estrelas pelo primeiro ano, portanto é uma novidade, mas o caso, por exemplo, do Maxnésio Cardio, já estamos no 6º ano de prémio, portanto é um orgulho muito grande. Bem. E queremos dar uso a isso nas nossas redes sociais do Maxnésio. Nós fazemos essa divulgação quase mensal, porque acho que é um orgulho e temos mesmo que passar essa informação. Não só é o que nós dizemos, como estava a dizer o Carlos, mas é também o que o público e quem toma o suplemento sente. Pois é, a experiência, não é? No fundo é partilhar. É fundamental. Um conjunto de pessoas que têm uma experiência positiva e, portanto... Que é no fundo o que fazemos também, porque exatamente, perdemos um bocadinho no Cristiano, que é normal, sempre que se fala do Cristiano, focamos nele. Vamos falar sobre o Cristiano. O Cristiano chama-nos a atenção, obviamente, chama a atenção para a marca, obviamente que isso acontece, mas a marca afirma-se pela qualidade clínica. Ou seja, eu digo isto muitas vezes, as pessoas podem nos até descobrir pelo Cristiano, mas ninguém faz um transplante capilar com ninguém pelo Cristiano. Faz pela qualidade dos transplantes capilares e dos tratamentos, que não é só transplantes capilares, mesoterapia, o Active Plasma, Inspária, os nossos shampoos, os nossos sistemas de integração capilar, etc. E tudo que há de vir aí pela frente, porque estamos sempre a evoluir, e este ano vamos lançar quase seguramente uma nova linha de tratamentos para a área capilar.
E, portanto, no fundo, é fazer chegar toda esta qualidade aos nossos pacientes. E por isso usamos muito a comparação do antes e depois, dos pacientes antes e depois, mas não chega. Temos que fazer quem nos vê, o nosso potencial cliente, perceber qual é a diferença entre a marca Inspária e os demais. E, portanto, é importante definir o que é, por exemplo, aquilo que nós chamamos o método Inspária e que vem daquilo tudo que temos vindo a falar, da conjugação dos 14 anos de experiência, das equipas treinadas internamente, da manutenção da mesma qualidade em todas as clínicas, da investigação biomédica e tecnológica. Por exemplo, nós estamos a lançar agora um novo dispositivo, está em fase final de certificação, o Voltaire Ultra Plus, feito em Portugal, por engenheiros portugueses, nossos, do Grupo Inspária, e que vai ser absolutamente disruptivo nesta área, um dispositivo que vai permitir fazer o que nunca nenhum dispositivo para a área de transplante capilar fez até hoje, fazendo desde a extração da unidade folicular, a aspiração, armazenamento da mesma. Isso tudo teria que perder tudo aqui muito tempo a explicar. Tudo feito em Portugal, que orgulho. Tudo feito em Portugal e de Portugal para o mundo, e acho que isto é muito importante. Pacientes portugueses às vezes devem procurar outros países e não muito preocupados com a qualidade, indo só à procura de fator preço, que em saúde é a pior coisa para se procurar. Esquecem-se do que é isto, que é uma marca portuguesa a projetar-se para o mundo e a afirmar-se apenas e só pela qualidade. E é isso que nós tentamos no nosso marketing também transmitir, seja o marketing digital a nível das redes sociais, estamos em todas as redes sociais mais propriamente ditas e outras mais profissionais como o LinkedIn também, o nosso website e depois as participações a nível de meios de comunicação social, somos quem mais publica não é publicidade paga, é verdade, somos quem mais publica nos meios de comunicação social em artigos de opinião nesta área. Somos quem mais vai também à televisão, a convites espontâneo pelos canais televisivos, seja Portugal, Espanha, Itália, para comunicar sobre a alopécia e sobre as soluções para a alopécia. Isto é porque realmente reconhecem na marca as nossas 5 estrelas. A qualidade e a excelência, Sim. não é? Meus queridos, estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Vai assim longo. Espero que toda a gente tenha tomado muitas notas para este episódio. Tinha muito mais perguntas para vos fazer. Tinha e tenho, ainda vou fazer. Depois, quando sairmos daqui. Gostava de deixar aqui uma mensagem final. Nós começámos por falar no início, o nosso episódio é sobre saúde em todas as frentes. Falámos sobre saúde e sobre estética e como elas podem e devem, eu diria que devem andar de mão dada, porque não? Se pudéssemos deixar aqui uma mensagem final, cada um pudesse deixar uma mensagem final sobre estes 2 temas juntos, o que é que poderíamos dizer lá para casa? Assim terminar em bom, em excelente. Eu acho que as pessoas, acima de tudo, têm que estar conscientes de si próprias e da sua própria saúde e do seu próprio bem-estar. E hoje em dia, com tanta informação que nos destacam assim por todos os lados, não é? Até um simples estar ao telemóvel já vem tudo por ali afora. A ideia é perceber o que é que possa estar a causar-lhes desconforto, não é? E ir à procura de ajudas, seja numa farmácia, seja no seu médico, seja online, ver primeiras opções, mas perceber conscientemente o que é que pode estar a causar que essa pessoa se sinta menos bem, não é? Que não há necessidade disso, porque hoje em dia nós temos respostas para tudo. Tantas soluções, Tantas não é? soluções que é só ir procurar aquelas que nos dão a nós ou que nos fazem sentido para nós. E trazer mais bem-estar. Sem dúvida, Eu acho que essa sem palavra dúvida. que a Cristina usou é fundamental e cá está, sendo-se logo aqui uma luzinha que é. Às vezes basta um desconforto, não necessariamente desconforto. esperar por uma doença que chegue, ou um desconforto, ir à procura de uma E a solução às vezes pode ser tão fácil, não é? Que basta, sei lá, informar-se com pessoas que tenham mais experiência e que estão ao seu alcance, não é? Ali mesmo, como eu digo, Sim, no clique de um clique, telemóvel. ou uma farmácia para farmácia. Ou na farmácia do seu bairro e, portanto, tentar procurar essas ajudas. Eu acho que as pessoas estão muito abertas para cada vez mais cuidarem de si. Não é? Totalmente Cuidarem de de si, não só física, mas também mentalmente. E eu acho que o estarmos felizes e bem connosco próprios já é meio caminho andado para que a nossa saúde acabe por se desenvolver naturalmente. Não é? Exatamente, está-nos Afastar, bem. E fazer valer a pena esta vida tão Tal e boa. qual. Sem dúvida. E nós, Inspária.
Na Inspar como médico, que eu sempre defendia o slogan que toda a gente diz da mente sã, corpo são, ou então a definição da OMS, que é saúde é bem-estar físico, psíquico e social. E, portanto, nós só temos um corpo, nós somos únicos, não há mais ninguém igual a nós, mesmo que tenhamos irmãos gêmeos, mas não há mais ninguém, nós somos só um e temos que nos preservar e nos cuidar. E eu digo isto mesmo sendo pai de filhos, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, efetivamente. Porquê? Porque sem nós ela não existe. Então há que cuidá-la, há que estar atentos aos sinais, sejam sinais mais marcados ou menos marcados, e aqui o cabelo é um bom sinal de doença, é um dos primeiros a sofrer com alguma alteração na nossa saúde, é o cabelo, e depois olhar efetivamente, puxando a brasa para as minhas sardinhas, olhar para o cabelo e para a calvície como algo mais do que estético, sendo estético não é um problema, porque lá está dentro da definição do bem-estar, mas olhar para muito mais do que isso, e olhar, como eu disse antes, para ter cabelo como uma prevenção para a saúde e ter um cabelo saudável como um sinal de bem-estar a todos os níveis e a nível multiorgânico. E basicamente é isso, é sermos felizes, cuidarmos e sermos felizes e respeitarmos o nosso corpo. Acho que isso é muito importante. Convidados tão bonitos. Muito bem, muitos parabéns aos dois, às vossas marcas, pelos vossos prémios. Obrigada pela vossa generosidade. Pessoas, espero que tenham aproveitado muito todas as notas que trouxemos para este episódio. Saúde em todas as frentes, saúde estética. Partilhem, levem mais longe o nosso querido e maravilhoso podcast à descoberta das 5 estrelas. Voltamos no próximo episódio. Já ativem as notificações para receber todos os episódios em primeira mão. Comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo. E um like. Beijinhos a todos, até o próximo episódio.